Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em ti são trevas, que grande trevas serão. Esse texto faz parte do Sermão do Monte, do famoso Sermão do Monte, o sermão mais longo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que começa lá no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 27 de Mateus 7, abrangendo um total de 109 versículos. E se nós pudéssemos dar um tema a esse sermão, com certeza um dos temas seria qual deve ser o caráter de um cidadão do céu enquanto está aqui nessa cidadania terrena. Pois aqui no Sermão do Monte, Jesus dá ensinamentos que são muito importantes para a nossa caminhada cristã. Por exemplo, lá no capítulo 5, ainda no início do sermão, Jesus fala do caráter de um verdadeiro cristão, onde ele fala das bem-aventuranças. Mais adiante, Jesus ensina sobre o perdão e ensina que nós devemos amar até os nossos inimigos. Depois, Jesus ensina sobre o relacionamento com Deus, onde ele ensina a orar, a jejuar e a ler a palavra. E Jesus termina o Sermão do Monte nos ensinando que a vida cristã deve ser baseada na palavra do Senhor, né? Onde ele conta a parábola dos dois alicerces. Um que estava edificado sobre a rocha e representava aquele que ouve e pratica a palavra, e outro alicerce que estava edificado na areia, que representava o homem que ouve a palavra, mas não pratica. É aqui onde Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus, mostrando que a vida de um cristão deve estar primordialmente focada no reino dos céus antes das coisas terrenas, das coisas mundanas. E uma vez que o assunto central desse sermão é como um cristão deve se portar enquanto está aqui nessa terra, peregrinando nessa terra rumo aos céus, eu gostaria de falar especificamente dos versículos que li, né, de Mateus 6, 22 a 23. E talvez para uma melhor compreensão seja ideal primeiro definir o que é a candeia, o que são os olhos, e também fazer um contraste entre a luz e as trevas. Obviamente tudo baseado na palavra do Senhor. Começando pela candeia. A candeia era um objeto prático na antiguidade, né, em que funcionava a óleo. Era uma pequena lâmpada que funcionava a óleo e servia ou tinha o papel ou a função de iluminar tudo o ambiente, né? De iluminar o ambiente onde aquela candeia era acesa. E na palavra do Senhor, uma candeia representa a luz que nos guia para a verdade, que nos traz clareza espiritual, que nos faz enxergarmos as verdades da palavra do Senhor. Já os olhos representam mais do que uma visão física, né? Os olhos representam o foco do nosso coração. Os olhos representam aquilo que mais chama a nossa atenção. E por fim, fazendo o contraste entre a luz e as trevas, a luz na palavra do Senhor simboliza a verdade, a justiça, a pureza, a vida espiritual baseada na palavra do Senhor. E as trevas simboliza tudo quanto é contrário a isso. Simboliza o pecado, simboliza a confusão, simboliza a ausência de Deus, simboliza a ignorância espiritual, simboliza o engano, simboliza tudo aquilo que é contrário à luz. E Jesus aqui reuniu tudo isso para nos trazer um ensino. Jesus diz que a candeia do corpo são os olhos, ou seja, os nossos olhos servem como uma lâmpada que ilumina todo o nosso ser. E Jesus diz: se os nossos olhos, ou seja, o nosso foco, forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos, o nosso foco estiver nas coisas que são contrárias à luz, que são contrárias à verdade da palavra do Senhor, logo todo o corpo será tenebroso, todo o corpo será trevas. Se os nossos olhos forem bons, diz Jesus, todo o nosso corpo será bom. E aqui o corpo representa
todo o nosso ser, né? Jesus em Mateus 6 usa corpo para representar tudo quanto somos e diz: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, ou seja, nós teremos clareza da palavra do Senhor, nós teremos discernimento, nós teremos uma vida guiada pela palavra do Senhor. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau, nós viveremos no engano, viveremos sem clareza e não teremos uma vida guiada pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. E a pergunta que resta é: os nossos olhos têm sido bons ou têm sido maus? O que é que tem ocupado mais o nosso foco? O que é que tem ocupado mais os nossos olhos? Vivemos em um tempo em que os olhos estão constantemente ativos, seja de manhã, seja de noite, seja de tarde, seja de madrugada. Os nossos olhos estão constantemente ativos. O que é que tem ocupado mais os nossos olhos? Será que são horas e horas na internet vendo vídeos que não edificam, gastando nosso tempo e não remindo o tempo como o Senhor nos ordena? Ou os nossos olhos têm gastado tempo e tempo na palavra do Senhor e vendo conteúdos que realmente agregam em nossas vidas, que nos edificam e nos fazem querermos mais e mais de Deus? O que é que tem ocupado os nossos olhos? O que é que tem levado a nossa atenção? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. O corpo é guiado pelo que vê. No texto de Mateus 6, Jesus simboliza o corpo como nossa vida num todo. E a forma como a nossa vida vai sendo guiada depende muito mesmo de onde nós colocamos nosso foco. E não adianta nada os nossos olhos forem maus e tentarmos conduzir o nosso corpo às coisas boas. Jesus disse: se a luz que é em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Ou seja, se a luz, aquilo que é verdadeiro, aquilo que agrada a Deus, forem trevas, ou seja, nós fazermos isso de forma enganosa, quão grandes trevas serão? Pois, diferentemente daqueles que deliberadamente vivem se afastando de Deus, que não tentam enganar ninguém com boas obras, não tentam enganar a ninguém fingindo ser algo que não são, e nós fazemos isso, com grandes trevas serão as nossas, pois nós estamos agindo como hipócritas. E se há algo que Jesus tanto e tanto condenou quando esteve aqui na terra, principalmente aos fariseus e aos saduceus, né, foi a hipocrisia, pois Jesus não se agrada da hipocrisia. Nossos olhos precisam ser bons. Paulo escreveu lá em Filipenses 4:8, dizendo: pensem em tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo em que há alguma virtude e algum louvor. Pensem somente naquilo que Cristo pensaria. Façam aquilo que Cristo faria. Vejam e ouçam somente aquilo que Cristo ouviria e veria. Uma das frases que mais me marcou nesse ano e que desde que eu ouvi tem mudado muito a minha forma de se portar e de pensar, é uma frase que o meu pastor Gilberto, disse num dos encontros de jovens, né? Ele disse: sempre que vocês estiverem para fazer alguma coisa, antes se perguntem, em seu lugar, o que Jesus faria, né? Essa frase tem mudado muito a minha forma de se portar e a minha forma de agir, pois, de fato, se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos agir e pensar como Cristo agiria e como Cristo pensaria. Que sejamos como o rei e salmista Davi, que lá no Salmo de 101, versículo 3, ele diz: não porrei coisas mais diante dos meus olhos. Grande parte das concupiscências que há em nosso coração são consumadas depois de uma constante atração dos olhos. Deus disse lá em Isaías 33 que aquele que fecha os seus olhos para não ver o mal habitará nas alturas. Que nós possamos ter os nossos olhos, o nosso foco em tudo quanto agrada a Deus e termos os nossos olhos totalmente fechados a tudo quanto não agrada a Deus.